Bom dia, pessoal. A gente continua falando ainda de uma vida com propósito. Lembrando que nós temos 40 dias de propósito e hoje é o nosso 25º dia de propósito. E a gente tem falado sobre as obras do Espírito Santo sobre as nossas vidas, né? O que é maravilhoso porque encaixa bem dentro da história de 28 atos em Atos e também mergulho fundo no Espírito Santo de Deus que fala, e agora aprofunde, que fala a respeito das obras do Espírito Santo. Então, assim, tudo coincidiu, né? Coisa do Espírito Santo mesmo. E ontem a gente falou sobre a importância da palavra de Deus em nossas vidas, o quanto é importante não somente ler, mas estudar a palavra, viver a palavra, né? E deixamos um desafio aí de o que Deus tem falado na sua vida que precisa ser colocado em prática e você não está colocando em prática e como você vai colocar em prática a partir de agora. Já pensou nisso? Hoje é o dia de colocar em prática, hein? E nós vamos falar sobre as nossas dificuldades hoje. Vamos falar sobre provações, né? O quanto nós somos transformados pelas provações, pelas dificuldades, né? A Bíblia fala lá em 2 Coríntios 4,17. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Tem uma frase de Madame Curie que fala assim: é o fogo do sofrimento que produz o ouro da santidade, né? Ah, na verdade, sim. A gente vê que o ouro, né, para ele tem que passar pelo fogo. A gente vê também que o oleiro, né, quando ele termina de fazer o vaso passa pelo fogo. Então a gente costuma dizer que o fogo é a prova, né, a prova dos 100 para saber se a gente realmente será aprovado ou não. O povo passou pelo deserto durante bastante tempo, né, 40 anos no deserto ali para poder ser forjado. A gente já falou sobre isso também. A gente falou também a respeito de Jesus Cristo, que ficou o quê? 40 dias sem comer e sem beber, né, em jejum, e até que ele foi tentado, se preparando, né, para ser tentado. Então, assim, todos nós passamos por provações, todos nós passamos por dificuldades. A vida, na verdade, ela é uma caixinha de dificuldades. A gente passa por problemas, exatamente para que a gente possa crescer, desenvolver e saber como desenrolar, digamos assim, as dificuldades da nossa vida e ser aprovado, né? Em tudo a gente passa por uma prova. Como eu sempre falo, Jesus Cristo já nos alertou. Ele disse, né, que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Então ele está falando assim, no mundo você vai passar por sofrimentos, por dores, por dificuldades, mas não se preocupe, porque eu venci o mundo e você também é capaz de vencê-lo. E Pedro fala bem assim, ó: queridos amigos, não se assustem nem se admirem quando vocês passarem pelas provas ardentes que estão para vir, pois isto não é coisa estranha nem fora do comum que lhes vai acontecer, né? Pedro dizendo pra gente, olha, não fique preocupado, não ache que você está passando por essa prova porque de repente você está em pecado, enfim, mas porque Deus está te provando para te aprovar. Jó passou por isso, né? Jó conhecia a Deus, ele orava, aquela historinha que a gente falou ontem, né? Ele tinha conhecimento da palavra do Senhor, ele estudava a palavra do Senhor, mas ele até colocava em prática, mas ele nunca andou com Deus, ele nunca teve uma experiência viva com Deus. Então foi importante que ele passasse por todo o sofrimento que ele passou, para que ele conhecesse a Deus, de andar com ele verdadeiramente face a face. John Erickson, ele fala assim: quando a vida é um mar de rosas, nós podemos passar o tempo adquirindo conhecimento sobre Jesus, imitando-o, citando-o, falando sobre ele. Mas é somente ao sofrer que conheceremos Jesus. No sofrimento, aprendemos coisas a respeito de Deus que não podemos aprender
de nenhuma forma, né? Então, ele está citando exatamente o que a Bíblia fala, que a importância do crescimento através das tribulações. A Bíblia fala que a gente aprende muito mais num velório, num enterro, do que no nascimento. Por quê? E ele alerta que a gente deve aproveitar esse momento de alegria, esse momento de felicidade, para buscar a presença do Senhor, para buscar conhecimento de Jesus Cristo, para que quando a gente venha a passar por dores, por aflições, a gente tenha isso dentro da gente já bem firmado, já bem conhecido, né? A Bíblia fala que Deus tem um coração quebrantado para nos perdoar, nos aceitar, nos ajudar. E fala também que nós não carregamos fardo maiores do que possamos, né, carregar. Ele não nos dá fardo maior do que possamos carregar. Então, todas as dores e as aflições que nós passamos são dores e aflições que nós temos condições de suportar. Então, nada mais pesado do que o meu ombro seja capaz de levar, né? E é importante que eu carregue a minha cruz e vá e siga adiante aprendendo na palavra do Senhor, né? Se a gente parar para analisar, sabe, a Bíblia por inteiro, a gente vai encontrar alguns pontos aonde a gente pode falar assim: olha, Deus podia ter deixado José fora da cadeia, né? Deus podia ter deixado Daniel fora da cova dos leões, Sadraque, Mesaque e Abednego podia não ter entrado na fornalha, né? Teria evitado que Jeremias fosse lançado em um poço de lama, impedido que os 3 naufrágios que Paulo sofreu, podia ter evitado que Jesus Cristo fosse crucificado, mas ele não fez, ele deixou que tudo isso acontecesse. Por quê? Porque sempre havia um propósito muito maior. Por exemplo, na crucificação de Jesus, a nossa salvação, né? O preço de sangue pago pela minha vida, pela sua vida, né? E pelos outros, a salvação de toda a humanidade, assim, toda a humanidade não, daquele povo, né? Porque você vê que a partir do que eles passaram, do que Sadraque, Mesaque e Abednego passaram, Daniel passou, ali a conversão de uma grande população, de grandes pessoas. Se Paulo não sofresse os naufrágios, talvez outras pessoas não tivessem conhecido a palavra. Então isso é importante. Deus faz também que a gente passe por alguns problemas, algumas tribulações, para que a palavra seja conhecida para outras pessoas, porque através da nossa experiência a gente pode ajudar outras pessoas a passarem pelas experiências delas, né? E assim, é claro que o inimigo das nossas almas, ele aproveita as tribulações que nós estamos passando, né, os conflitos que nós estamos passando, para fazer como a esposa de Jó fez, né, usar pessoas como a esposa de Jó, abandona esse seu Deus e morre. Eu mesmo passei por esse conflito, né, quando meu pai adoeceu, e eu fiquei muito perdida com relação a isso. Assim, no início eu procurei várias igrejas, né, eu comecei a buscar a presença do Senhor continuamente. Sabe quando a sua alma fala, o seu espírito e a sua alma estão em comum, e aí o seu espírito fala para a alma assim: olha, faz a carne procurar a igreja porque o negócio aqui tá pesado, e ela vai se desviar. Então, durante um longo período, eu ia para minha igreja e ia para outras igrejas. Então, assim, eu estava na igreja de domingo a domingo, buscando a presença do Senhor. Eu saía do meu trabalho direto para a igreja, sempre, mesmo que não fosse a minha igreja, fosse outra igreja, o importante é que eu estivesse na presença do Senhor, buscando o Senhor, lendo a Bíblia, orando, jejuando, mas o meu coração ele estava no meu Pai, ele não estava em Deus verdadeiramente, o que meu pai estava passando, o sofrimento do meu pai, até que eu joguei tudo pro ar, né? Teve sabe aquela história de a gota d'água, né? Pois é, aí eu passei pela gota d'água, digamos assim. E olha, foram anos conflituosos, porque assim, eu já contei essa história. 2012 a gente descobriu que meu pai estava doente. Foi também o fim de um relacionamento que eu estava. Logo em seguida,
Meu irmão sofreu um acidente com as minhas sobrinhas. Minha cunhada ficou mais de um ano em tratamento, fazendo cirurgias e tudo mais. As minhas sobrinhas ficaram quase 2 anos aqui em casa. Aí meu pai começou a perder as coisas, né? Perder de poder dirigir, perder de poder pregar, porque ele já não estava se lembrando direito das coisas. Aí depois ele começou a ter surtos psicóticos, aí ele teve o AVC. Então, assim, a gente passou por vários bons bocados e por fim a morte do João, né, o meu sobrinho. Então a gente passou por várias tribulações e no meio desse caminho todo, né, eu me afastei de Deus porque eu falei assim, não tem jeito, é tanta coisa, tanta aflição, tanto. Foi o estupim da guerra, assim. E aí eu entrei num combate com Deus, ao invés de eu passar pela tribulação, dando glória a Deus, passar pelos conflitos ali, acreditando que Deus podia transformar a minha vida, né? Isso foi antes da morte do meu sobrinho. Eu disse, tô de mal e não quero mais falar com o Senhor. E eu disse exatamente isso, tô de mal, não quero mais falar com o Senhor e a partir de agora eu vou fazer o Senhor sofrer, porque a palavra diz que quando a gente conhece a palavra de Deus, o diabo usa a gente também para usar a palavra de Deus, né? Então a palavra diz que o Senhor sofre quando eu sofro, que o Senhor chora quando eu choro, que o Senhor fica triste quando eu fico triste. Então, a partir de agora, tudo que eu puder fazer para machucar o Senhor, eu vou fazer, mesmo que para isso eu tenha que me machucar também. Então eu comecei a fazer as coisas, né, contra a vontade de Deus, para não procurei o inimigo, não fui para outras religiões nem nada disso. Mas quando você não está no caminho do Senhor, você está no caminho do diabo, né? Não existe um meio termo. Então eu abandonei completamente e eu ria das pregações, das coisas que as pessoas falavam, dizia é mentira. Porque eu sentia assim, eu sentia como mentira. Deus não fez isso na minha vida. Ah, porque Deus curou, ressuscitou Lázaro. Ah, porque Deus curou o cego. Ah, porque Deus... Sim, mas e daí que ele fez? Eu acredito que ele fez, ele pode fazer. Mas tá aí, meu pai sempre foi um homem muito bom. E a palavra de Deus diz que bom é meu pai que tá no céu. Mas assim, terrenamente falando, meu pai sempre foi um homem muito bom. Depois, ele teve um período de coisas ruins na adolescência e tudo mais, mas depois que ele virou um homem sério, ele virou um homem sério e conquistou muita coisa através do trabalho dele, nunca se deu o direito de preguiçar, nunca. Meu pai dormia pouco, trabalhava muito para dar o melhor pra gente. E conquistou muita coisa. Ele saiu, eu falei outro dia, ele saiu dos Alagados, né? E conquistou muita coisa. Meu pai e minha mãe também trabalhou junto com ele, fazendo salgado e tudo mais. E aí ele conheceu a presença do Senhor e virou um homem mais correto ainda. Depois começou a pregar, a falar da palavra de Deus, virou pastor, sempre na obra, trabalhando. E não que eu ache errado receber salário, mas o meu pai tinha o salário dele secular, então ele não recebia salário da igreja. Depois de um período, a igreja comprou até um carro para ele, né? E ficou... Na verdade, assim, a igreja deu um benefício, um valor em dinheiro a ele, dizendo que era referente a um carro, porque meu pai tinha sido assaltado. E então a igreja começou a dar um valor para ele e tudo mais. Mas depois a gente parou de receber esse valor, porque meu pai tem o trabalho dele secular, não havia necessidade disso. É claro que quando Deus quer te abençoar, o obreiro é digno do seu salário, então você não pode recusar as bênçãos do Senhor sobre a sua vida. Mas também se você... Meu pai recebia o dinheiro e ele entregava de dízimo. Era fantástico. Meu pai, dízimo e oferta, meu pai era fantástico.
E aí você vê esse homem que ele foi duro porque ele precisava me criar, ele precisava ser duro em algumas coisas, mas você vê esse homem bom, esse homem, né, cheio de repente, de repente ele tá ali deficiente, precisando de você para tomar banho, para comer, para vestir, para tudo, um homem forte que nunca precisou de ninguém para nada. E meu pai nunca disse para Deus assim: eu não quero a sua vontade na minha vida. Não, ele sempre disse: olha, eu não quero ficar assim, Senhor, mas se for da tua vontade, faz a tua vontade na minha vida, porque eu não quero meu livre-arbítrio, eu quero a tua vontade na minha vida. E ele seguiu a vontade de Deus, ele tá aí até hoje. E eu digo que tem propósito de Deus na vida dele, porque através da vida dele a gente é muito abençoado. Eu, minha mãe, que a gente está sempre aqui com ele. Então a gente é muito abençoado. Hoje, 80% do meu trabalho é ser cuidadora dele junto com a minha mãe. Dá muito trabalho, mas é muito gostoso, é muito valoroso. E foi o que eu escolhi para minha vida e eu tenho orgulho disso. Então, mas não era isso que a gente ia falar. Então, assim, essa tribulação me afastou de Deus, e quando a tribulação não é para te afastar de Deus, é para te aproximar de Deus, é para fazer com que você se apegue mais a ele e que você conheça algumas coisas. E depois que eu passei por toda essa tribulação, por todo esse conflito, e que eu voltei para Deus verdadeiramente, eu tive que passar pela perda do meu amorzinho. Mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, são chamados pelo seu decreto. E Deus começou a trabalhar na minha vida, na vida da minha família, de uma maneira muito forte, né? Onde toda a nossa família voltou ao direcionamento de Deus, né? Eu voltei ao direcionamento de Deus, meu irmão, minha cunhada. E ele tem trabalhado ainda na nossa vida. Então a tribulação, na verdade, é para trabalhar na nossa vida, é para que Deus trabalhe na nossa vida. Tudo o que acontece na nossa vida, tudo, na verdade, tem um direcionamento espiritual, tem um motivo espiritual, né? Romanos 8, 28, 29 explica que sabemos que Deus age em todas as coisas de modo que trabalha em conjunto para o bem dos que amam a Deus e são chamados do seu decreto com o seu propósito, pois Deus conhecia de antemão as pessoas e escolheu para que se tornassem iguais ao seu Filho, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados para o seu decreto. Infelizmente, esse texto bíblico, ele é muito usado de maneira errônea, né? Se parar para analisar. Porque assim, quando a gente fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, as pessoas às vezes visualizam que tudo que eu quero vai acontecer do jeito que eu quero, da maneira que eu quero, Deus vai fazer tudo porque é para o meu bem. E a gente não conhece o que verdadeiramente é para o nosso bem, né? Então Deus está falando assim que tudo que acontece, até as coisas ruins, né? Tem até uma novela, mas as coisas ruins são para melhorar, é isso mesmo. Tudo que acontece na nossa vida é para o nosso bem, até as coisas ruins, para o nosso bem espiritual e até o físico também, né? O carnal. Porque a gente para pensar assim, até a perda, porque assim, as pessoas que a gente perde, se elas estão firmadas na rocha, como a gente falou ontem, elas vão para o céu. Pedro diz assim, se o viver para mim é Cristo, Paulo, se o viver para mim é Cristo, morrer para mim é lucro. Então tudo que acontece tem um motivo espiritual. Vamos analisar um pouquinho esse texto, né? Todas as coisas, né? Sabemos que todas as coisas. Quando ele fala assim, sabemos, significa que nossa esperança em tempos difíceis não é fundamentada em pensamentos positivos, em anseios ou em um otimismo natural. É uma certeza que se baseia
na vontade de Deus, que tem pleno controle no universo e que nos ama, né? Então nós sabemos, é a fé. Nós temos fé, nós acreditamos, nós sabemos. E o que nós sabemos? Nós sabemos que Deus age sobre a nossa vida, que nós não estamos num barco sem leme, sem direção, né? Que Deus jamais nos deixaria num barco sem direção. Ele é quem controla a nossa vida. E se nós cometemos erros, Deus jamais comete erros. E Ele não vai nos deixar, né? E aí ele fala que todas as coisas significa o plano de Deus para a nossa vida, que envolve tudo o que acontece, seja erros, seja mágoas, seja doenças, seja dívidas, seja acontecimentos infelizes, seja perdas, seja dores, como Jó passou. Tudo isso, tudo acontece para o nosso bem. Tudo acontece para que a nossa vida seja transformada, né? Aí ele fala para o bem. Isso não quer dizer que tudo na vida é bom. Tudo que está nessa vida terrena é bom, né? Então falar para o nosso bem, então eu serei milionário, eu serei isso, serei aquilo. Não, não é isso. Não significa que você não será, né? Significa que tudo o que acontece, por exemplo, meu pai passou por uma vida muito difícil, a minha mãe passou por uma vida muito difícil e eles cresceram, desenvolveram, foi para o bem deles, porque eles souberam, através de tudo que eles passaram, dar grandes exemplos pra gente e hoje a gente tem uma vida consciente por conta deles. Talvez se a gente tivesse tudo que a gente tem hoje, entendeu? E não entendesse que é através do suor do nosso corpo, através do esforço, através do estudar, do correr atrás, entendeu? A gente não desse tanto valor a tudo que a gente conquista e tudo que a gente tem. Mas porque eles passaram por tudo isso e eles sempre nos ensinaram, hoje a gente dá valor. Então tem um motivo por detrás de tudo isso. E talvez se meu pai e minha mãe não passassem por tudo que eles passaram, entendeu? Eles não seriam quem são hoje em dia, né? Então, tudo coopera para o bem, mas não é aquele bem material, é um bem espiritual. É um bem verdadeiramente espiritual, daqueles que o amam e são chamados. A palavra de Deus diz que todos são chamados, todos são chamados. Infelizmente, poucos são escolhidos, porque poucos escolhem a Deus, né? Então, quando ele fala isso, é a promessa que os filhos de Deus, né? Os filhos de Deus, eles vão herdar todas as coisas, né? Mas não está dizendo também assim, vai fazer mal para aqueles que não amam a Deus. Não, não é isso. Ele está dizendo que aqueles que amam a Deus, né, aqueles que buscam a presença do Senhor, que plantam a benevolência do Senhor, esses colhem os frutos do que estão plantando, entendeu? Então todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados. Lembra que todos são chamados? Todos são chamados, né? E aí, de acordo com o seu propósito, que propósito é esse? Qual é o propósito? Que sejamos iguais a Cristo. Esse é o propósito de Deus, né? Tudo que Deus deixa acontecer na nossa vida é permitindo para que cheguemos a esse propósito. É como meu pai falava, é como um videogame. É passando de fase para chegar no chefão e ganhar, ser vitorioso, sabe? E a gente já falou sobre isso, mas eu vou repetir, né? Reforçar. A gente precisa edificar um caráter igual ao de Cristo, né? A gente precisa trabalhar a nossa vida para edificar esse caráter. E como é que eu posso forjar esse caráter? Como é que eu posso transformar a minha vida, né? Poxa, como é que eu vou passar por essas tribulações? Primeiro, eu preciso lembrar, que o plano de Deus para minha vida é bom, né? Que Deus tem coisas boas para minha vida. A gente precisa lembrar o seguinte, que quando a gente é forjado, né? Deus está esculpindo pedras preciosas. Nós somos preciosos diante dos olhos do Senhor e isso é maravilhoso, né? Então, nós devemos agradecer a Deus e exaltá-lo, diferente do que eu fiz, sabe? Que me afastei da presença do Senhor e comecei a provocá-lo.
Não, a gente tem que exaltar ao Senhor e agradecer, porque tudo que temos e tudo que somos é porque Ele nos deu. E como meu pai dizia, eu não quero esse livre-arbítrio, eu quero a vontade de Deus para minha vida, seja ela qual for. Se for me levar para o reino dos céus, eu quero a vontade de Deus para minha vida. Recuse-se desistir, como diz o Marcelo, seja indesistível. Deus quer que a gente seja indesistível, que a gente vá até o fim, sabe? Jesus Cristo fala assim, ele passou por várias aflições e ele chega ali naquela oração no Getsemane e diz assim, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas que seja feita a tua vontade, não a minha. Eu quero passar por tudo que seja a vontade do Senhor que eu passe. Olha que lindo. E quando ele chega lá na cruz, ele fala, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me abandonaste? Por que me desamparou? Olha o que está no coração de Jesus. Ele não está preocupado com toda a dor que ele está passando, que ele vai morrer. Ele está dizendo, Senhor, cadê o Senhor? Olha para mim. E aí quando Deus olha para ele, né, em que os céus se abrem, de repente um grande terremoto, né, e tudo começa a acontecer, ele diz, Pai, ele não desiste. Ele diz, Pai, perdoa-os. Eles não fazem ideia do que eles fazem. Tem misericórdia deles. Então Jesus foi indesistível. E nós devemos ser indesistíveis, né? Nós devemos ser verdadeiramente indesistíveis. E parar de fazer aquela pergunta, por que eu? Por que eu tô passando por isso? O que o Senhor quer? Os amigos de Jó que chegavam, você tá em pecado. Sua vida tá em pecado. Não. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu decreto. Deus tem um propósito com isso e na hora dele ele vai te mostrar qual é o propósito. O importante é que ele transforme a sua vida. O importante é que ele molde a sua vida. O importante é que você passe pelo fogo e que você seja um ouro puro. O importante é que quando as pessoas olharem, quando Jesus Cristo olhar para você, que você reflita a imagem dele. É isso que é importante. E aí eu quero deixar uma pergunta. Qual é o problema que você tem enfrentado na sua vida? Qual é o problema que você tem enfrentado na sua vida? E qual é o crescimento que esse problema está te trazendo? Para de pensar no problema. Pensa qual a transformação e o crescimento que esse problema está te trazendo. E essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês. 25 dias de propósito. São 40 dias, viu? A gente está chegando ao fim. E continuem conosco, 12:05. Nós temos o quê? 28 atos em Atos. Estou aguardando vocês.